Vamos falar sobre os meus favoritos? Olá, lembrado, me chamo Spectriária, mas podem me chamar de Espectro da Meia-Noite. E no vídeo anterior eu citei um pouco sobre sistemas mágicos. Então por que eu não mencionar alguns que eu gosto? Então vamos nessa. Eu vou citar só três, porque os outros que eu lembrei, ou eu não gostava tanto ou não conhecia tanto. Então não vou ter muito o que falar, né, infelizmente. O primeiro que eu anotei aqui foi o Fullmetal Alchemist. Eu adorava esse anime. Era muito interessante como a lei da troca e equivalência funcionava. Tipo, você tinha que oferecer algo em troca para receber algo. Nunca era feito do nada. O Mustang com a luva dele, que era o tecido dela era muito inflamável. O Erduri fazendo assim pra fazer a lâmina. Cada um tinha uma maneira de funcionar com a alquimia. Era muito interessante de se assistir, era muito rápido. Não era muito. Eu não achava tão complicado, não. Pelo menos não a compreensão e até a explicação não era tão técnica. Mesmo o anime usando muita ciência, ele deixava tudo mastigadinho, tudo meio fácil a compreensão. Isso era muito bom, era muito divertido. O segundo que eu vou mencionar é o JoJo's Bizarre Adventure. Eu assisti pouco, admito, mas eu sempre gostei de JoJo, eu pesquisava bastante, tanta gente falando, meus amigos, aí eu falei, vou dar uma chance. E eu gostava, tipo, o poder ser ligado à personalidade e à história da pessoa, tipo, era muito interessante isso. Por exemplo, a série que eu assisti um pouquinho mais foi a Vittorio, que eu achava. Na verdade, eu quis começar pela Vittorio porque eu gostei do visual deles. Do Giorno, do Mista, do Bruno, tudo. E, tipo, avaliando que cada um deles tem um motivo pro stand, eu fiquei, caramba, velho. Tipo, o Guido Mista com a. Que eu nem sei se o YouTube vai deixar eu falar o nome dele. Então, vamos traduzir como Six Bullets, que é melhor do que o nome original. Como é que o YouTube dá pra. As bullets, tipo, ele atirando com elas e as bichinhas dando um chute pra ricochetear o, o Leonard Bachel com aquele lance de ele ver as coisas rebobinando, tipo, tem a ver com ele ser investigador da polícia. Isso me chamou muito atenção, caramba, é muito interessante. E o último que eu lembrei, agora eu tô assistindo, por isso que eu lembrei, tô assistindo. Me cobraram tanto, eu vou assistir, só pra ver se é bom. E tô gostando. Que é o Hunter vs Hunter. O sistema dele eu ainda não cheguei a abordar tanto, porque eu tô bem no começo ainda, tô no episódio 34, eu acho. Não aborda tanto com profundidade ainda, é muito vago ainda. Tipo, chega a falar do Bad Guns, do Hisoka, chega a falar daquele do, acho que é Guido, que é dos peões, mas ele tá muito no começo, então infelizmente eu não sei tanto. Mas eu já cheguei a pesquisar antes para me introduzir no mundo antes de começar, e era muito interessante. Também tem uma vibe meio do jogo, né? O sistema de poder tem ligação com sua personalidade, com sua história, também tem muita ligação com isso. E isso era muito interessante pra mim. Ok, que eu digo que gostei dessa parte do Jojo do Hunter x Hunter, e nenhum dos sistemas mágicos tem ligação com isso, pelo menos no Core. Que, pra quem não sabe, eu tô escrevendo Causador RPG e o Manhattan RPG. Vão lá no Quebras Publish, vocês não vão dar uma olhada. E lá, infelizmente, eu não abordei essa parte do ligação com personalidade. Meio que cada um pode criar o que quiser, cada um tem o poder que quiser. Tem o lance das categorias de Manhattan, as doutrinas e os domínios de Kazuo, mas não tem muito a ver com a personalidade deles, então eu acabei fugindo um pouco disso, infelizmente. Tá, mas por que eu não citei alguns grandes, né? Porque, ok, que Hunter x Hunter e Jojo são grandes, Fullmetal também. Mas vocês entenderam. Eu anotei alguns aqui que eu lembrei, mas eu falei, não vou citar porque eu não tô com a referência, infelizmente. Vamos lá. Dragon Ball. Eu cresci assistindo Dragon Ball, GT, Z, principalmente o primeiro Dragon Ball não passava na TV na época que eu assistia. Mas por que eu não citei eles? Bem, o sistema de poder dele eu acho muito fraco, porque no início do Z e no primeiro Dragon Ball até tem alguma coisa. Mas depois dessa porrada, poderzinho, acabou. Naruto. Infelizmente, eu não lembro tanto do Naruto. Eu assisti ele há acho que uns 10 anos, pra valer. E na época eu não cheguei na parte que o sistema de poder ficava realmente explicado e interessante. Que até o clássico tem pouco explicação do sistema de poder e tudo mais. Muito dele veio muito do Shippuden e acabou, né? Não acompanhei. One Piece. Eu acho que. É porque eu não assisti muito One Piece, pelo que pareça. Ele tem muitos sistemas e não dá pra focar só em um, infelizmente. Porque se você vai a parte marcial é de um jeito, as partes de combate com espadas de outro, atirador é de outro, aí tem o Haki, aí tem o Akuma no Mi, tem a Paramécia, Zoa, Logia, cada uma funcionando de um jeito diferente. As paramécias parece que cada uma é própria delas.
E, tipo, isso é complicado pra abordar, porque não é um sistema só, né, são vários, infelizmente. O de Jujutsu Kaisen, infelizmente, eu não curti tanto, era muito mais explicado, toda hora eles mudavam a explicação, era confuso pra mim acompanhar isso. Eu acho que eu cheguei mais ou menos na parte da luta do Mahito contra o Itadori e o Kento Nanami, se eu não me engano. Aí eu dei uma pausa porque eu não tava mais tão interessado nisso, infelizmente. Kimetsu no Yaiba eu nem assisti, não me interessou. E é aquele lance da respiração, ainda mais que a respiração não é nem poder de verdade, né? Poxa, ok, é gráfico pra ficar interessante, mas não é verdade, aí perdeu a graça pra mim. Infelizmente, Yu Yu Hakusho, eu não lembro, faz muito tempo que eu comecei a assistir, eu não lembro direito. Bleach, eu assisti bastante, mas não lembro. E o Boku no Hero é um possível poder fraco e mal explicado. Ok que eu falei que o Manhattan tem inspiração, mas é muito fraco e mal explicado o Boku no Hero. Tipo, muitas das coisas que a gente tem de explicação, tipo, emissão, transformação e mutante, não foi o autor que criou isso, se eu não me engano, porque na obra não cita. Foram os fãs que teorizaram, botaram e as pessoas começaram a seguir. Porque não tem padrão. É tipo, cada um tem o seu poder e tô nem aí. Se virem pra entender. Aí eu. Ok, quando você tem vários animes aqui, eu tô vendo que eu tenho que começar a assistir mais animes. Que alguns aqui eu assisti há tantos anos que eu nem lembro mais. Alzheimer tá em dia. Memória não. Infelizmente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. Não esqueça de se curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. E nos vemos na próxima. Valeu, falou.